Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Já de antemão, agradecendo a todos aí pelo carinho da audiência, não só no Brasil, mas muitos espalhados aí pelo mundo inteiro que nos honram com o carinho da audiência. Meus amigos, hoje, terça-feira, notícias importantes, hein? Hoje é aniversário do Corinthians, 110 anos de fundação. E ontem, um presente para a torcida. A Arena agora tem nome. Vamos lá. Vai, Dan! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Olha aí! Muito bem, já vamos falar dos 110 anos do Corinthians e também sobre o novo patrocinador que vai levar o nome do estádio, a Neoquímica, né? Olha aqui, meus amigos, mais um técnico caiu nesse Campeonato Brasileiro, hein? Estamos na sexta rodada e foi embora o Felipe Conceição. Já alertávamos aqui. Bragantino investiu e tá lá entre os 4 últimos. Aí os caras falaram, não dá, troca. Mais um que cai, portanto, o técnico Felipe Conceição. Bem, hoje tem reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, amanhã tem Santos e Vasco da Gama e agora tem os nossos comentaristas. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte. Nessa ciranda dos treinadores, né, caiu o técnico do Bragantino, mas tem vários técnicos no mercado. O Bragantino agora pode estudar vários nomes que nós temos aí, que um saiu daqui, outro saiu de lá. De repente o Dorival, que caiu no Atlético Paranaense, pode aparecer no Bragantino. O que se sabe é que ele já não tinha mais clima com o elenco, né? O Felipe estava mal com o elenco rachado por conta disso. E aí essa goleada de 3-0 pro Fortaleza, lógico, culminou com a queda do treinador. O Corinthians fazendo aniversário, 110 anos, vamos falar muito a respeito desse novo patrocinador, que na verdade não é, comprou os direitos de dar ao nome à Arena, na Arena Neoquímica, 300 milhões foi o valor da venda do Name Rights. Name Rights, né? 300 milhões por 20 anos e agora praticamente o Corinthians consegue quitar a sua dívida do estádio, né? Com as negociações que está sendo feita e a arrecadação, que é o mais importante, porque vinha arrecadando, mas toda a arrecadação iria para pagar as parcelas da Caixa, a arrecadação passa a ser totalmente do Corinthians. Bom, daqui a pouquinho todas as informações desta terça-feira. Meu caro Felipe Camargo, nosso comentarista também de hoje, nesta terça-feira, para debater, porque tem muita informação importante. Santos joga amanhã com o Vasco da Gama. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Edson, Alessandro, pessoal ligado no Baixada Esporte. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um Santos que faz, nesta tarde, a última atividade antes do confronto diante do Vasco. O Alisson volta de suspensão, então fica à disposição do técnico. É importante destacar, né, fora das 4 linhas, você citou que tem hoje reunião no Conselho, o voto à distância pode ser aí aprovado, o voto online, por causa até da questão da pandemia que nós vivemos, a eleição do Santos marcado para o próximo dia 15 de dezembro, e também a questão do Conselho Fiscal do Santos contestando comissões para chegadas de Gesualdo, Madison, Raniel, enfim, né, o Santos sempre fervilhando fora das 4 linhas. Dentro delas vai tentar uma reabilitação diante do Vasco da Gama nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Bom, daqui a pouquinho o Felipe Camargo com o Alessandro analisam todas as informações que envolvem futebol, que envolvem a rodada no Brasileirão. Saiu agora há pouco a tabela da Copa do Brasil, quarta fase, já vamos mostrar aqui para você também. E eu vou para o intervalo e vou deixar no ar aqui primeiro uma importante mensagem. Você que está com o seu carro tem aí 7 de setembro que é feriado. E muita gente pensa em pegar a estrada, mesmo nessa pandemia, para passar aí um fim de semana prolongado e tal. Passa no Blanco, faça uma revisão completa do seu carro. Se o pneu não estiver legal, troca. É o maior estoque de pneus da Baixada e não é só pneus. Lá tem rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores e muito mais. Lá tem uma super troca de óleo, de motor, de câmbio, com todo tipo de filtro.
Lembrando que o Blanco tem 2 lojas ali em São Vicente e na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Maiores informações é só ligar, tá bom? Blanco Pneus. Antes de faturar, durma-se com um barulho desse. Santos e Flamengo jogaram domingo na Vila Belmiro. Há 2 dias. Hoje é terça. O Santos joga amanhã. O Flamengo joga amanhã. Os jogadores do Flamengo retornaram no Ninho do Urubu. E aí fizeram o teste. E um deles está com Covid. Não sei se titular ou reserva, mas esteve domingo no jogo contra o Santos. E agora? A gente volta já. Bem, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Deixa eu mandar um grande abraço aqui a 2 grandes alvinegros, hein? José Rubens Marino. Rubão, forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E o doutor Celso Leite, um apaixonado torcedor do Peixe, que nos honra muito com o carinho da audiência. Doutor Celso Leite também, uma ótima terça-feira, muito obrigado aí pelo carinho. Gente, Santos e Vasco amanhã. Vamos atualizar as informações do Peixe aqui no Baixado Esporte. Muito bem, galera alvinegra ligada aqui no Baixado Esporte para a gente debater os assuntos que envolvem o alvinegro da Vila. E a primeira discussão aqui que a gente vai colocar na mesa é esse jogador que estuda uma rescisão contratual. Uribe foi contratado junto ao Flamengo, pode voltar para a gente aqui, por 5 milhões, por 50% do passe do atestado liberatório, e no desconto, que o pagamento seria assim, no desconto do que ia ganhar do Bruno Henrique. Ou seja, vendeu por 23, 5 do Uribe, ficariam sobrando só 18. O cara tem contrato até 2022. Vamos colocar no papel aí, já que o Sacha, a gente sabe quanto o Sacha ganhava, mais de 240 mil e ia para 300 no início do ano que vem. O Uribe não veio ganhando menos do que isso aí. Na faixa aí vamos colocar mezza lá, mussarela e calabresa, 250 pau por mês. Não marcou um gol. E nessa rescisão, o Santos vai pegar mais 5 milhões, fazer uma bola de papel e fazer como Oscar. Cesta lixo. Meu amigo Felipe Camargo, e aí? Olha, ontem pela Rádio Nova FM nós discutimos bastante sobre isso, Edson. Nós tivemos até a presença do Fernando Silva, que é o pré-candidato à presidência, e o Fernando Silva até fez um paralelo em relação a essa situação do que no mercado financeiro, quando você percebe que chega um momento que você não tem mais para onde ir, o melhor é você desistir, encerrar no meio do caminho para não ter mais prejuízo, né? Na verdade, o Uribe não era para ter vindo. O Uribe veio aí como parte do negócio do Bruno Henrique, né? O Uribe não tem culpa de tudo isso que está acontecendo. O culpado é quem trouxe o Uribe. Eu tenho falado sempre que o Uribe, quando não está nem relacionado, não vai ao banco, é um reforço para o Santos. Porque ele é ruim tecnicamente, não deveria ter sido contratado, né? E dos males, talvez o menor, né, cortar nesse momento aí algo que se for chegar até o final vai trazer ainda mais prejuízo. O prejuízo já existe, né? Se você não vai ter negócio com um jogador que tem mais de 30 anos, né? Aliás, que é um dos problemas da atual gestão, adora contratar jogador que não vai ter nenhum tipo de retorno financeiro depois para se fazer, gosta de contratar jogador com mais de 30 anos, e o Santos tem um elenco envelhecido. Aliás, os atletas que o clube foi buscar, os chamados gringos, as contratações absurdas que foram feitas pela atual gestão, as anteriores fizeram muitas contratações absurdas, mas nessa daqui, que é a que está em pauta, né, os erros foram sempre nesse sentido. Então, eu acho que o Uribe não tinha nem que torcer para que possa, da menor forma possível, o prejuízo sair para o Santos e que o Uribe possa seguir o caminho dele. É só.
Alessandro, 5 milhões aí se rompeu o contrato. Mas tudo bem, ele ganha bem, mas tinha até 2022, não fez um gol, é um jogador tecnicamente que, sabe, a gente não tem interesse mais, porque o cara é limitado, vamos economizar. Não, não é economizar, não é economizar nada. Simplesmente pegou 5 milhões e jogou no lixo, né? Quer dizer, mais uma contratação caricata dessa diretoria, Alessandro. Na verdade estão querendo minimizar um prejuízo, né? O prejuízo já está aí, agora vamos minimizar. Assim que eles fizeram isso também com o Cueva, que vai estourar lá na frente, com o Brian Ruiz, que já também se gastou e rompeu o contrato e foi embora liberado. Ou seja, está minimizando o prejuízo. Mas, sinceramente, eu vou falar um negócio para você. Se os conselheiros, que são os conselheiros, não tomam uma atitude efetiva contra o presidente Pérez... Hoje a reunião. Então, quem sou eu para ficar falando? Quem sou eu? A gente está aqui... Quanto tempo que nós estamos falando aqui no Baixada Esporte? Desde o primeiro ano da gestão do presidente Pérez, nós estamos aqui contestando contratação, falando das coisas que estavam sendo feitas erradas, mostrando as coisas que estavam sendo... O Baixada Esporte sempre falou tudo que estava sendo feito errado, quando tiraram os jogadores do CT, os ex-ídolos do CT, né, os ídolos do Santos do CT, ou seja... Nós estamos malhando em ferro frio. Por quê? Porque os conselheiros deixaram chegar onde está. Então, não vem me falar que a responsabilidade não é do conselho, não. É do conselho, sim, e dos associados, sim. Porque tiveram a oportunidade de empichar o presidente e não empicharam. Então, quem sou eu que vou falar? Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada do presidente. Muito bem, reunião do conselho hoje, daqui a pouquinho a gente dá uma palhinha sobre essa reunião também. Meus amigos, do Santos, quando jogou com o Flamengo no domingo, perdeu pelo placar de 1-0, vira a página, o foca no jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Uma das preocupações do técnico Cuca é com relação ao elenco. Ele, claro, já deixou transparecer na própria coletiva que sabe que não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro. E além mesmo que tivesse, não poderia, a não ser que quite a dívida lá com o Hamburgo da Alemanha. Então, alguns jovens estão sendo promovidos. E por que a preocupação do Cuca? Porque o Campeonato Brasileiro é quarta, domingo, é uma paulada em cima da outra. Além do Brasileirão, vai acumular. Vem aí o mata-mata da Copa do Brasil. Já volta a Libertadores da América. É muita areia e o caminhão do Santos hoje é um caminhão relativamente pequeno. Eu digo em termos de elenco, né? Então ele fala, olha, eu precisaria de uns reforços, tal, mas eu vim sabendo da situação financeira. Uma das preocupações, Alessandro, é essa aqui. Para o jogo de amanhã, o Santos entra com 3 jogadores pendurados com 2 cartões. São eles. Vamos lá. Lucas Veríssimo, importantíssimo jogador, titular, 2 cartões. Pode sair ileso. Soteldo, que reclama muito, Soteldo com arbitragem. Reclama demais. Sempre candidato a tomar cartãozinho. Esse aí, dependendo do jogo, pode tomar. O Alisson, quando foi jogar contra o Palmeiras, estava pendurado. Como ele tomou 2 cartões amarelos, um e reincidente foi expulso, ele cumpriu uma automática, pode voltar amanhã, volta pendurado. Esse é outro que está fora do próximo jogo. Com 2 cartões. Além desses cada enxadada uma minhoca. Além desses 3 com 2 cartões, nós temos aí o Pará, o Ivonei, o Jobson, Caio Jorge, Marinho, Lucas Braga, Felipe Jonathan, Diego Pituca, todo mundo com um cartãozinho. Daqui a pouco, desses aí com um cartão, já fica pendurado de novo. Então o que vai acontecendo? Com o passar dos jogos, o Cuca vai pensando assim, caramba, eu já tenho 2, 3, 4 pendurado, se de repente eu perco 2, 3 num jogo só, vai fazer muita falta, né? Então eu acho que a partir de agora, a preocupação do Cuca não é só a parte técnica e tática, mas também já começar a administrar esse número de cartões aí que o time está levando, Alessandro. Mas fazer o quê, né, Edson? Não tem elenco, né? O elenco que ele tem é esse aí, o João Paulo sempre fala isso, os ovos tem que fazer omelete, se não tem ovo, não faz omelete. Então o Cuca vai ter que se virar com o que ele tem. É importante realmente ele fazer com que a sua equipe tome menos cartão, né? Porque aí ele vai preservar mais jogadores por rodada, mas nós estamos no início do campeonato. Nós vamos por quê? Para a 6ª rodada, é isso? 7ª rodada. 7ª rodada, então. Você imagina, 7ª, faltam 31 rodadas. Daqui a pouco você vai ter problema de lesão, daqui a pouco você vai ter... Além do cartão, né? Além do cartão. E o Santos não tem dinheiro e nem possibilidade de contratar. Então, já que você tocou nesse assunto,
não tem dinheiro e nem possibilidade de contratar. E essas rotineiras manchetes que todos os dias o torcedor do Peixe vê, fala às vezes até torce o nariz, fala, pô, mas esse cara não seria o ideal, já é meio veterano e tal. Mas fica a expectativa de falar, olha, vem reforços. Então Elias, ex-Corinthians, Mateuzinho, como nós demos aqui em primeira mão. E não foi daqui que saiu a notícia, foi lá de Minas Gerais, eu coloquei no meu Facebook. Saiu de madrugada essa notícia, lá eu falei, pô, será que os caras estão plantando lá? Né? Mas lá saiu assim, Santos tem interesse no Mateuzinho, e agora está confirmado. E nós demos essa notícia aqui. Aí os caras ficam bombando. Olha, eu acho que isso aqui é bom. Não, eu acho que é bom. Ah, isso aqui vai ajudar, não vai ajudar. Aí eu coloco sempre embaixo, pessoal, para contratar, precisa quitar a dívida do Hamburgo. Por acaso já está quitada essa dívida? Ou será que nós estamos falando bobagem? O Santos pode contratar, inscrever, mesmo não pagando o Hamburgo da Alemanha, Alessandro? Bobagem? Pô, o Felipe Camargo tá no ar também com a gente, o Felipe? Felipe já está de volta aí, meu caro... Não, ainda não. Daqui a pouco tá o Felipe. Mas como é que o cara fala que nós estamos falando bobagem se o Copete não foi escrito? Pois é. E é jogador do Santos. É jogador do Santos, mas teve o problema da quebra do empréstimo, voltou, é um novo registro na CBF. Para registrar o Copete, vai ter que inspirar o prazo do empréstimo, que, se não me engano, é dia 14 de setembro. Isso. E aí, depois do dia 14 de setembro, como expirou o contrato de empréstimo, volta a valer o antigo contrato do Copete. Aí ele vai poder jogar pelo Santos, porque ele vai aparecer no bid. Por isso que o Cuca falou na coletiva, olha, o Copete mais daqui 2 ou 3 semanas, tal. É isso aí. Agora, não pode, o Santos está impedido de registrar, não é de contratar, porque o Santos não tem dinheiro, mas beleza. Mas ele pode chegar e falar o seguinte, ó, vai lá, vou falar aqui uma besteira, o Curitiba está interessado no Uribe, vai. E tem um jogador lá do Curitiba que interessa pro Santos. Sei lá quem, agora de cabeça não sei, mas vamos lá. Tem lá, vamos falar do América de Minas Gerais, está jogando a segunda divisão. Ó, o América se interessou pelo Uribe. Nós vamos ceder o Uribe pro América e o América vai ceder o Mateuzinho pro Santos. Beleza? O Santos não pode fazer. Porque tem que inscrever. Isso aí. E a inscrição é proibida Vai enquanto chegar na tiver CBF, a pendência vai chegar na FIFA. CBF, a CBF fala assim, ó, nós estamos impedidos de fazer registros do Santos Futebol Clube pela FIFA. E sem registro o cara não pode jogar. E não vai, lógico, né, Edson? É óbvio. Por isso que está o chamado bid, né? Isso aí. Ó, estão aguardando o isso nome aí. do jogador no óbvio, bid e tal. É óbvio, entendeu? Então, quer dizer, o Santos não pode. Enquanto o Santos não zerar a pendência com o Hamburgo e a FIFA liberar as inscrições do Santos, o Santos vai ficar nessa situação. Olha, o Flamengo é muito superior ao Vasco. Embora a posição na tabela o Vasco hoje seja melhor que o do Flamengo. Amanhã é um bolinho de bacalhau, já que o Vasco é colônia portuguesa, vamos ter um bolinho de bacalhau aqui na Vila? Amanhã ou é mais complicado? Amanhã o Vasco não vai ter o Thales Magno, né? Que foi expulso, que é um bom jogador, mas é um time que está bem encaixadinho com o técnico, né? O Ramon conseguiu montar bem o time do Vasco. Quer dizer, o clássico contra o Fluminense foi um jogo muito aberto, foi um jogo bonito, né? Eu acabei assistindo esse jogo. O Vasco fez o gol no final e depois teve o Thales Magno expulso. O Fluminense está numa fase boa com o Nenê, mas, inclusive, o golaço do Fred também, do Fluminense, no passe do Ganso. Agora, o Vasco não vai ser mamão papaya com açúcar, não. O Vasco vai vir aqui para Vila Belmiro e vai jogar para tentar sair com pelo menos um ponto aqui da Vila. Vai ser um jogo encardido amanhã, viu? Até porque o Flamengo, como sabe que é um time superior pela quantidade de jogadores que tem, de qualidade técnica, o Flamengo se expõe. O Flamengo vai para cima, tal. O Vasco, talvez, tecnicamente um time menos qualificado que o Flamengo, a postura do Ramon é outra. O Ramon vai dizer, olha, vamos marcar mais. O Flamengo deixou o Santos jogar. O Flamengo deixou os jogadores do Santos com liberdade. A gente não vai fazer isso. Nós vamos congestionar, vamos fazer aquele futebol mais fechado e procurar uma estocada no contra-ataque. Por esse lado, eu acho que o jogo vai ser mais complicado. Vai ser mais truncado, né? Até porque o time do Flamengo não está encaixado ainda na mão do Domenech. Né? Não está encaixado ainda. Já o time do Vasco, ele está encaixado na mão do Ramon. O Ramon montou uma equipe e uma equipe que é competitiva. Ah, não é um exímio time de futebol? Não, não é. Né? Tem limitações, mas está lá jogando de uma maneira que o Ramon conseguiu colocar taticamente. Vai ser um jogo bem complicado na Vila para o Santos furar esse bloqueio do Vasco da Gama. Olha que todo mundo fala e é um fato histórico já. O Santos sempre se deu bem quando trabalhou com a base, dando oportunidade para a molecada. O Santos investiu 15 milhões no Felipe Aguilar, do Atlético Nacional da Colômbia,
Aliás, o Santos fez uma coisa que é assim, inexplicável. Surreal. É surreal. Para não dizer que é uma comédia. O Santos comprou o cara por 15 milhões. Não pagou. Mas aí vendeu para o Atlético Paraná metade do passe por 10. O Atlético deve ter pensado, pô, os caras não tinham dinheiro para pagar os 15 para a gente, mas agora venderam uma parte por 10. Então, pelo menos eu acho que eles vão pagar esses 10. Também não pagou. Então, comprou e não pagou. O Pérez acho que vai na padaria da esquina e fala, Sr. Manuel, uns pãezinhos aí, por favor, meia dúzia aí, uns 300 gramas de queijo, mussarela. Semana que vem pode vir que eu vou pagar o senhor. Ele deve ser mais ou menos assim. Porque não paga. Contratou o Soteldo, não pagou o Huachipato. Contratou do Internacional a outra metade do Sacha, não pagou. Contratou o Felipe Aguilar, não pagou. E agora todo mundo fala essa base. A base é a base, gente. Sabino, põe na tela a manchete que vem do Jorginho, que assumiu agora o Coritiba. Jorginho elenca qualidades de Sabino no Coritiba. Jogador a nível de seleção. O Jorginho jogou na seleção brasileira. Para quem não está lembrado, Sabino, que é do Santos, está emprestado lá, é da base. Ele falou no último jogo que ele foi um dos protagonistas da vitória do Coritiba. Vamos ouvir o Sabino aí. Como diz o nosso grande e eterno Krieg, né? Eu não quero ser festejado, né? Eu quero é festejar. Independente de quem iria fazer o gol, o importante era a vitória. E eu quero aproveitar a oportunidade de dedicar esse gol ao nosso preparador físico paulista, né? Acho que todos viram o que ele passou, né? Do Covid. É um guerreiro para nós, é uma inspiração e eu quero dedicar esse gol a ele. Tá aí. Base do Santos Futebol Clube, jogador segundo o Jorginho, nível de seleção brasileira. E você sabia que ele tinha sido emprestado para o Coritiba? Não. Você sabia que ele era da base do Santos? Não. Quantos que você não fica sabendo? Ah, sabe Deus. Né? Um monte. Esse aí ainda, eu espero que ele esteja preservado contratualmente, Sim. né? Tudo certinho, tudo bonitinho, que o Santos tenha os direitos econômicos dele preservado, né? Os direitos federativos, tudo certinho, né? Eu espero que esteja tudo certo. Quantos da base saíram daqui, desapareceram no mundo ou desapareceram nos outros clubes? E agora? Então fica aí. Sabino, prata da casa, está sendo destaque no Coritiba, zagueiro, tá bom? Para fechar esse Santos primeira parte, a reunião do Conselho hoje vai analisar um dos tópicos que o Conselho Fiscal olhou, apreciou e falou, pô, não estou entendendo. O Pérez, essa gestão, colocou já como dinheiro em caixa um eventual pagamento do Cueva como indenização por ele ter rompido o contrato e ter ido embora. Então eles colocaram assim, ó, vem aí uma indenização para nós de 29 milhões, e botou no balanço. Eu fiquei pensando, falei, pô, será que o Pérez está com a razão? Porque a FIFA pode dar ganho de causa para o Santos, mas pode dar ganho de causa para o Cueva. Mas ele já está colocando no balanço que esse dinheiro é favas contadas. E ninguém paga o time russo? Não, então. Não, peraí. Ninguém paga o time russo? Bom, mesmo que o Cueva... Meu Deus do céu, gente. Mesmo que o Cueva perca na FIFA pro Santos, o Cueva vai ter que indenizar o Santos. Quem que indeniza o time russo? Quem é que indeniza o time russo? Aí você coloca no balanço uma coisa que não é sua, o dinheiro não é seu. Me desculpe, mas assim, a culpa não é dele. Eu vou falar de novo, a culpa não é dele. A culpa é de quem colocou ele lá, a culpa é de quem deixou ele lá, e a culpa é de quem tá querendo colocar um outro pior que ele. Tem um outro aí que tá querendo entrar, que já teve aqui há uns tempo atrás, numa outra gestão, que tá querendo voltar agora, que é pior que o Pérez. Se o Santos está nessa situação de hoje, dependendo de quem for eleito, se esse camarada for eleito, que eu não vou falar o nome, que eu me reservo a não falar o nome, se ele for eleito, o Santos vai ficar pior que com o Pérez. Só isso que eu tenho para falar. Então, você que é santista, você que hoje está reclamando do Pérez, você que hoje está vendo as contas que o Pérez está fazendo, a prestação de conta que o Pérez está fazendo, preste atenção, a eleição é em dezembro. O voto pode ser aprovado hoje, deve ser à distância, via internet, via aplicativo, que eu acho que é uma grande evolução, tem que ter mesmo.
o aplicativo tem que ser usado. Se você faz aplicativo para transação financeira com a sua digital, você também pode fazer aplicativo para votação online com a sua digital, inclusive para a Justiça Eleitoral do Brasil, eu estou falando. Se você pode fazer transação financeira com a sua digital, você não pode votar com a sua digital? É claro que pode. Então eu acho muito legal essa iniciativa do Santos, mas a responsabilidade do associado nessa votação é muito grande, porque dependendo de quem vocês colocarem, aí sim o Santos vai ficar em maus lençóis. Bom, daqui a pouquinho caiu um contato lá do Felipe Camargo, ele retorna com a gente logo mais. Gente, é o seguinte, deu pane no celular, Top Center, hein? Há 10 anos aqui no mesmo endereço, na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Agora, o horário de funcionamento é um pouco mais longo. Começa ao meio-dia e vai até 8 da noite. Pode trazer o celular aqui, presencialmente, nesse horário do meio-dia até 8 da noite. Se você não quiser sair de casa e mora em Santos, é só ligar no celular 988-015626. Eles mandam um técnico, avalia, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão. Top Center. Gente, aqui do meio-dia até 8 da noite, tá? Horário agora determinado pela prefeitura para você quiser trazer aqui o seu celular. E eles têm todo tipo de acessório também, hein? Capas, películas, carregadores, baterias, o que você precisar. Além de tudo, da competência, tem o que é mais importante, a credibilidade. À direita no vídeo, a porta principal da Unisanta. À esquerda no seu vídeo, a loja Top Center. Uma pausa, voltamos daqui a pouquinho, segura aí, até já. Bom, retornando aqui com o nosso Baixado Esporte para Amigão. Falou em festa, falou Cacau Center, a maior loja do gênero quando o assunto é artigos para festa. Produtos com preços imbatíveis. Esses que estão na tela, pode ir na concorrência. Você vai voltar para Cacau Center e vai dizer, aqui é mais barato e aqui eu encontro tudo o que eu preciso. Mais de 60 mil itens. Sabe onde fica? Ali na Prefeito José Monteiro, em São Vicente, 744. É pertinho do Carrefour, não tem o que errar. Cacau Center. Felipe Camargo, restabelecido o contato aqui, então só conclui rapidamente para você o que é que você pensa do jogo de amanhã, Santos e Vasco da Gama, Santos com 3 jogadores já pendurados, com 2 cartões amarelos. E aí, Felipe? Olha, Edson, é um jogo decisivo em que o Santos precisa da vitória. O Santos vem crescendo na forma de jogar. Veio a derrota para o Flamengo, mas o primeiro tempo do Santos foi muito bom, surpreendeu até positivamente. Achávamos que o Santos daria a bola para o Flamengo propor o jogo e jogaria só em transição, que não aconteceu. Um Santos que propôs o jogo, teve a questão do árbitro de vídeo, mas eu acho que contra o Vasco da Gama, um Santos que tem tudo aí, se conseguir manter o mesmo futebol do primeiro tempo do jogo do Flamengo, para conseguir os 3 pontos. Isso é uma necessidade, né, Edson? Porque se não vier a vitória diante do Vasco, o Santos pega o Ceará depois fora de casa e o Santos pode novamente começar a ver a parte de baixo da tabela, o que o torcedor não quer. Perfeito. Boa observação aí do Felipe Camargo. Está muito achatado esse campeonato. E resultados negativos, assim, sequencialmente, é muito perigoso. Já já a gente mostra a classificação. Bom, aniversário do Corinthians hoje, 110 anos, e ontem, né, o mistério acabou. O novo patrocinador que vai estampar o seu nome, a sua marca, no estádio Arena do Corinthians, foi a Neoquímica, né, que já trabalhou no próprio Corinthians com a chegada do Ronaldo Fenômeno. Vamos ver um pouquinho da festa corintiana ontem à noite lá no estádio. Vamos lá. Eu só queria saber, sabe o que eu queria saber, André? Que você é difícil de negociar, você. E você é difícil. E o Breno também, tendo os seus afazeres. Como é que foi a conversa entre vocês? Ronaldo. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Aquela conversa, quando rolou Andrés é duro. Ele é bom de Fala aí. negociação. Bom de negócio, bom de negócio. Eu sou muito franco em falar, né? Fui estuprado. Não, mas a resenha, como é que foi a conversa de vocês? Pronto, Pra temos chegar, a manchete pra de chegar. amanhã. Se tivesse hoje aqui, Euclides da Cunha, Olavo Bilac, Machado de Assis, que Zé de Alencar. que eram amigos, e tivesse na academia de letras, ia falar assim, vamos convidar o Andrés. O cara se apresenta ao lado do homem forte do grupo Neoquímica, que não é a Neoquímica, é o grupo, que é uma potência mundial. É Hiperafarma. Você acha que o cara tinha que ser um pouquinho mais preparado? Mas não estou falando do lado, diria, acadêmico. Porque, olha,
Esse negócio é uma balela. Eu acho isso também uma forma de racismo, entre aspas. Tem o racismo de cor, preconceito de religião, mas tem cara que, porque fez um estudozinho numa faculdadezinha, o cara que fala um pouco errado lá menospreza. Só que isso não significa inteligência. Inteligência não é conteúdo de diploma, não. Tem cara que não fez um primário, mas o cara é 10 vezes mais inteligente que qualquer um que fez 50 faculdades. Oi, eu conheço tantos. Eu digo que o Andrés deveria ser melhor preparado. O Vicente Matheus falava muita bobagem, em termos de gramática e tal, mas era uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente. E às vezes falava errado até para criar uma celeuma, aquele negócio, obrigado a Brahma pelas Antárticas, ou vice-versa. Agora, o Andrés é mal preparado. Eu não sei se o Andrés, o cara fala aqui e sai por aqui. Mas, pô, deveria ter sido melhor assessorado. Vai participar de um evento. Mais de 1 milhão de pessoas entraram no YouTube do Corinthians e tal. Então, com todo respeito, Andrés, aí o que acontece com a sua infeliz declaração como essa? Ah, foi difícil, presidente? Oh, eu fui estuprado, sabe? Aí o que acontece? Hoje, toda a mídia, o departamento de marketing lá, da Neoquímica, assim, vamos ver a repercussão, toda a mídia, todo mundo divulgou. Só que todo mundo também divulgou o seguinte, olha, gafe do presidente. Quer dizer, ele pega, como falavam os outros lá, um balde desse tamanho de leite e chuta. E depois ele dá um bico nesse Mas você sabe que o Dan Stuber, que estava apresentando, na hora falou para ele, né? Amanhã isso é a manchete. Na hora ele falou. Falou, né? Na hora ele falou. Isso, amanhã isso é a manchete. Todo mundo deu risada e tal, mas foi... Assim, às vezes beira, sei lá, beira a ingenuidade, às vezes, do Andrés. Não sei se é ingenuidade ou se ele é bronco mesmo. É chucro. É chucro, né? Só que, para o corintiano, ele continua sendo, depois do Vicente Matheus, o maior presidente da história do Corinthians. Porque o Vicente Matheus é uma figura que lá atrás foi buscar o título dos 23 anos de fila, né? Teve toda aquela história do Corinthians, colocou dinheiro dele no Corinthians, e aí o Andrés surge depois de uma era, como ele mesmo disse ontem, uma era onde viravam eternizados os presidentes, como foi o do Alímio, ficou 9, 10 anos lá na presidência, e ele chegou, tirou essa história de reeleição, o Corinthians não tem mais reeleição. E conseguiu o que o corintiano queria. Um estádio que está lá, que depois era impagável, porque todo mundo falava que o estádio era impagável, e aí agora ele praticamente quita a arena do Corinthians e o Corinthians vai passar a ter uma receita. Ah, porque todo mundo está falando, pô, mas esses 300 milhões que vai entrar da Neoquímica, vai todo ele para pagar a dívida. Beleza, só que o Corinthians arrecada mais ou menos 12 milhões. 12 milhões em renda por mês, lógico, depois que passar a pandemia, depois que abrir os estádios e tudo mais. 12 milhões. Parte desses 12 milhões iam para o fundo da arena, que era para pagar a caixa. Então pouco retornava para o futebol. E agora vai começar a retornar. Agora, Felipe, fala um pouquinho aí a Neoquímica, né? Agora com o nome no estádio do Corinthians, 300 milhões é o que se comenta. E o Corinthians que joga amanhã contra o Goiás. E ontem, mesmo nessa festa aí, olha, ficou claro, o Felipe Camargo, que o Thiago Nunes está, que nem falou o Nenê Bellarmino no programa aqui, da semana passada, está pendurado pelo pescoço. Se tomar chumbo do Goiás amanhã, mesmo com essa festa do centenário, dos 110 anos, e do nome do estádio do Corinthians, eu acho que o Thiago já pega o bonezinho dele, hein? O que você acha? Alguns diriam que o Thiago Nunes está prestigiado pelo departamento de futebol do Corinthians, mas está na corda bamba. Ontem, conversando com alguns torcedores nas mídias sociais, a gente reparou que existem muitos daqueles pedindo Mano Menezes, a volta de Mano Menezes. A gente fica com a sensação que estão preparando a cama dele, né? Porque o Thiago Nunes, na verdade, ele foi contratado no Corinthians para mudar um modelo de jogo. O Corinthians queria, por fim, a forma de jogar que com o Carille se desgastou muito, mas que do Carille já era uma escola que vinha lá de Mano Menezes, de Tite, que era time de linhas mais baixas, esperando o adversário propor o jogo, dominava, fazia ali o primeiro combate e depois saía em velocidade para tentar chegar no gol adversário. Deu muito certo com o Mano Menezes, deu muito certo com o Tite, com o Carille deu certo também, mas a última passagem do Carille deixou uma péssima imagem, e aí a chegada do Thiago Nunes era para que ele pudesse desenvolver no Corinthians uma nova forma, um novo modelo de jogo.
Só que até contrataram o Luan, que se encaixaria do Grêmio no Corinthians para ser aí o grande símbolo desse novo modelo de jogo do Corinthians. Só que, infelizmente, no futebol brasileiro, não existe paciência, não existe tempo para que isso possa acontecer. Não é da noite para o dia. E antes da paralisação da pandemia, um Corinthians que não conseguiu os resultados nesse novo jeito de jogar. Passou a pandemia, a paralisação pela pandemia, porque a pandemia continua. O Thiago Nunes mudou a forma de jogar do Corinthians. Deu um passo para trás naquilo que ele queria. E aí, cara, o Thiago Nunes vai passar a ser vítima do futebol brasileiro. Porque ele está dando um passo para trás para fazer o Corinthians ter resultado, mas está esquecendo o principal objetivo, que era mudar o modelo de jogo do time do Parque São Jorge. Ou seja, ele pode ser demitido por não conseguir fazer o Corinthians ter resultado no modelo em que ele foi contratado para fazer o Corinthians jogar. Mas não é da noite para o dia. Então é muito estranho e pode mesmo, como você disse, fora de casa, diante de um Goiás. E o Goiás tem todos esses problemas do Covid, elenco reduzido, né? Então pode, se vier uma derrota fora de casa, a cabeça do Thiago Nunes está a prêmio. Bom, e o Corinthians pode ter um probleminha mais à frente aí. O São Paulo mandou para a CBF até o filme do momento em que o Jô agride o zagueiro do São Paulo. São Paulo reclama do árbitro do clássico e STJ analisa possível soco de Jô em Diego. Eles mandaram essas imagens agora, que a gente vai colocar no ar aqui, ó. E realmente, ó, o Jô dá uma cutucada nas costas do cara. A gente nesse lance aí não percebeu. Olha lá, ó, você viu? De braço direito? Olha lá, ele dá um soco nas costas do cara. E isso daí pode dar um gancho para ele, viu? Rapidinho, Alessandro e Felipe Camargo. Isso aí o advogado vai defender e vai acabar não dando nada. Se der, vai dar uma partida ou duas aí, mas eu acho que não vai dar em nada para o jogo. Eu só queria comentar a respeito do Thiago Nunes. Acho que se o Corinthians perder para o Goiás, ele praticamente vai ser dias contados no elenco corintiano. Quer falar alguma coisa do jogo rapidinho aí, Felipe? Merece ser punido, foi uma agressão. Só que o VAR, que é tão atento para lances bizarros e quer aparecer mais do que o árbitro que está no campo, por que o VAR não viu isso durante o jogo? Então, o VAR tinha que ser punido também. E o Jô tem que ser punido, na minha opinião, porque ele agrediu o jogador de São Paulo. Muito bem lembrado aí pelo Felipe Camargo, o papel do VAR. Olha aqui, você tá com o seu carrão, vem aí o feriadão de 7 de setembro, não rode um pneu meia colher, hein? Leva no Blanco. O Blanco é o melhor preço. Pneu barato é no Blanco e é o maior estoque da Baixada. E não é só de pneus, não. Lá você encontra rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, super troca de óleo com todo tipo de filtro. E então você vai pegar o seu carro, tem duas lojas da Antônio Merique. Uma no 551, a outra no 456 em São Vicente. E maiores informações é só ligar. Blanco Pneus, pneu barato. É aqui. Posso mandar um abraço? Manda lá. Vou mandar um abraço pro Júnior Armando. Júnior Armando mandou uma mensagem aqui no meu Facebook. Um abraço para você, Júnior. Ele é de São Vicente, é sócio do Santos Futebol Clube, tá assistindo o Baixada Esporte, vai votar no papai. Valeu, Júnior, beleza? Tamo junto. E ele quer saber se a informação que eu disse, ele só falou para mim, Alessandro, responde para mim sim ou não, que eu já vou ficar sabendo. É sim! É isso aí, sim! Bom, o sim do Alessandro fica que nem a expectativa do Pérez em pegar 29 milhões do Cueva. Aliás, o Pérez está dando uma grande sugestão para todos aqueles inadimplentes do país. Para todos os inadimplentes do país. A solução é simples. Ele falou, olha, eu estou colocando 29 milhões que vou receber do Cueva como indenização. Mas sem saber ainda se vai vir ou não. Não tem nem decisão. Então você que está inadimplente... E todos nós, no Brasil, com essa pandemia, todo mundo está inadimplente com alguma coisa. Fala o seguinte, vai correr a loteria dia 7 de setembro aí. Fala, ó, pode contar aí, dia 7 de setembro eu vou ganhar essa Mega Sena aí e está resolvido os problemas. A gente volta já já. Bem, amanhã o líder do Campeonato Brasileiro Internacional de Porto Alegre vem a São Paulo para enfrentar o Palmeiras na Arena Allianz. E o Verdão voltou a treinar e já o Vanderlei preparando a equipe para esse confronto. Olha, não sei, o Internacional está um time muito bem ajustadinho, hein? É um time que, apesar da perda do Guerreiro, é um time que está dando aí mostras e que não veio para fazer um papelão esse ano não, hein? Vai brigar pelo título, hein, Alessandro? Com certeza, com certeza. E eles contrataram um treinador muito bom, né?
O Kudê é um grande treinador que veio já fazendo uma grande participação no Racing da Argentina e chegou no Internacional para ser campeão brasileiro. E eu acho que o Inter vai dar um trabalho. Vamos ver amanhã, porque o Palmeiras ainda não embalou também no campeonato, né? Tem 10 jogos sem perder, mas também não embalou ainda, né? São 10 jogos sem perder, mas muitos empates nesse meio e tal. Vai ser um jogão amanhã. E outra coisa, né, Felipe? Choque direto, porque se o Palmeiras perder do Inter, aumenta ainda mais a distância, né? Eu conversando com alguns amigos da imprensa de Porto Alegre, a visão é exatamente essa. O Palmeiras não vive um bom momento ainda dentro da competição, mas é um time que, se o Inter consegue vencer em São Paulo, tira 3 pontos de um time que é candidato direto ao título, né? Existe uma preocupação dos colorados em relação à arbitragem. Sempre os colorados dizem que quando vem a São Paulo são prejudicados pela arbitragem. Enfim, mas eu imagino um jogo para empate. O Internacional vem jogando muito bem, né? Está superando a ausência do Guerreiro, e um Palmeiras que está tentando evoluir. Eu acho que pode dar empate no Allianz esse jogo de amanhã. E para fechar o noticiário do Verdão, né, o Palmeiras pode aguardar a qualquer momento uma proposta lá da Arábia pelo jogador Gustavo Scarpa, hein? Segue à espera de resposta do Oriente Médio. O Palmeiras também está louco para pegar um dinheirinho e vender. Cara, o Gustavo Scarpa foi aquele verdadeiro engodo, né? Todo mundo acha. Eu defendi muito a contratação dele aqui no Santos. É muito Falei, verdadeiro, meia que pode verdadeiro resolver. engodo, né? Mas no Santos poderia dar certo. Com No Palmeiras, certeza, eu acho O grande também. problema é que é um elenco numeroso e de qualidade. Então não é todo mundo que vai pro jogo, né? Bom, já que eu falei que o Inter é o líder do campeonato, rapidamente coloca os 8 na tela aí, só para a gente atualizar a classificação. Inter com 15, São Paulo com 13, Vasco com 10, Fluminense com 10, os 4 primeiros. Atlético Mineiro com 9, Palmeiras 9, Fortaleza 8, Bahia 8, olha os 2 representantes do Nordeste aí, os 8 primeiros. O Santos já não está nesse bloco aí. Os 4 últimos, Bragantino, Goiás, Sport e Atlético de Goiás, com 4 pontos. A distância do São Paulo, vice-líder, com 13, para o último colocado que tem 4, 9 pontos. São 3 jogos. Portanto, é um campeonato que está muito achatado. Não tenho dúvida nenhuma que, dependendo de quem ganha a eleição no São Paulo, o Rogério Ceni é o treinador para o ano que vem, né? Pode ser mesmo. E o Messi, hein? O cara, quando não comparece para treinar, ele não se reapresentou. Eu acho que o cara já está indo embora. Rapidinho, Alessandro. Dizem que o contrato já está até assinado, Edson. Será? Dizem que o contrato já está até assinado. Messi vai ganhar a bagatela de 1 bilhão por ano. Felipe Camargo. De forma unilateral, ele já disse adeus ao Barcelona, disse que não fica. Manchester City deve ser o destino dele. É o que se comenta lá. A dupla Pepe Guardiola e Messi pode voltar a acontecer. Bom, eu falei na abertura do programa aqui que a Covid-19 teve um jogador do Flamengo que jogou domingo. Domingo aqui. Não sei se titular, estava no banco. Em testes realizados para o jogo de amanhã, um atleta testou positivo e já foi afastado prontamente e colocado em quarentena. Será que esse cara cumprimentou alguém do Santos no domingo? Enfim. E o PSG é outro, hein? Teve jogador também diagnosticado com Covid-19. Na tela aí, ó. São eles, Di Maria e Paredes. E que festa, né? Os caras iate, são ganhando milhões e milhões. E olha, esse daí ainda pega leve. São 2. E o Boca? E o Boca Júnior? 14 infectados por coronavírus e isolou toda a delegação, Alessandro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Os caras acham que é brincadeira, né? Mas são coisas. O futebol tá aí agora e vai ter muita contaminação ainda. Enquanto não sair a vacina, vai ter muita contaminação. E outra notícia importante, hein? Neymar disse que fica no PSG. Não sai, descartou qualquer possibilidade. Pela primeira vez nessa trajetória do Neymar no PSG, ele dá uma declaração dizendo: vou ficar, quero ser campeão da Champions pelo PSG. Agora, para ele ser campeão da Champions, o PSG tem que dar uma melhoradinha no time também. Será que vão contratar mais alguém? Será que o Messi pode ser a cereja do bolo? Ou o Cristiano Ronaldo? Será? Vamos aguardar, né? Felipe Camargo, na tela, os jogos da Copa do Brasil. Saiu agorinha do forno a tabela. Ceará jogando contra quem aí? Brusque. O Brusque. CRB e Juventude. Ó, o mando do jogo está para o lado esquerdo, né? Portanto, sim. Ceará e Brusque, o mando do Ceará. CRB e Juventude. Atlético de Goiás e Fluminense. A Ponte Preta recebe o América de Minas. E o clássico carioca, Botafogo e Vasco da Gama. E aí, Felipe Camargo?
Ceará passa do Brusque, Juventude passa do CRB, aí tiraram da Deixa tela. na tela aí o cabelo. Volta 220. Ceará passa pelo Brusque, o Juventude do CRB, o Fluminense eu acho que passa do Atlético Goianiense, Ponte América, duro, hein? Vou dizer que o América passa, e Vasco e Botafogo, o Vasco passa. E aí vem depois os times aí da Libertadores, na quinta fase, que já é oitavas de final, mais o campeão da Copa Verde, enfim. Vamos ter aí depois uma Copa do Brasil dura. Mas são minhas opiniões aí, Edson. Para você, Alessandro, olha que parada dura aí. Ceará, CRB, Fluminense, Ponte e Vasco da Gama. Olha, o Botafogo deu trabalho pro Flamengo, hein, amigo? Mas Foi 1-1, um golzinho no finalzinho do jogo, lá de pênalti. A Cruz de Malta está voltando. A Cruz de Malta está voltando. Aliás, a Cruz de Malta vem para o jogo de amanhã. O Alessandro falou que espera um jogo difícil, né? Um jogo de muita resistência por parte do Vasco, que vai tentar diminuir os espaços e tal. Esse jogo, que horas que é amanhã? E atualiza as últimas informações do Peixe para a gente. Felipe, por favor. O Santos entra em campo amanhã às 9h30 da noite na Vila Belmiro. O Cuca, ele tem a volta do Alisson. O Alisson fica à disposição. Deve ser aí provavelmente a única modificação, né, em relação ao Santos, que iniciou diante do Flamengo. Marinho, que teve as dores na coxa depois do Clássico, houve até um trabalho para esconder se o Marinho jogaria ou não o confronto diante do Flamengo. Marinho voltou bem, como sempre, para mim é o melhor jogador do Santos nesse momento. E aí a tendência é de João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, com Alisson, Sanches, Pituca, Raniel centralizado, Marinho na direita e Soteldo na esquerda. A tendência é que esse seja o Santos para pegar o Vasco da Gama do Gamon Menezes, que vem fazendo um bom trabalho, e todo cuidado será pouco, né, para que o Santos consiga voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Precisa fazer o seu mando de campo prevalecer na noite de amanhã na Vila Belmiro, Edson. Qual é o horário do jogo, Felipe? O jogo começa às 9h30 da noite. 9h30. Então deve ter TV aberta para o Rio de Janeiro. Isso, né? Isso. Então isso. amanhã... E tem transmissão, Edson, se você me permite, tem transmissão na Rádio 9 FM. Opa, vamos lá. Acompanhe com a gente na Rádio 9 FM 87.9, nas mídias sociais, a transmissão de Santos e Vasco, tá bom? E amanhã vai ter inauguração de algum painel eletrônico na Vila? Parece que o Santos colocou um novo painel lá, é isso? Não, Foi no jogo do Flamengo. Novo jogo telão, do Flamengo, né? Um telão, né? Telão, Novo telão, isso. Ali é onde fica o chamado gol de fundo da Vila Belmiro, tem também um telão, segue o placar do gol de entrada da Vila, então o Santos com 2 telões, podemos dizer assim, no estádio da Vila. Para fechar contigo, Felipe, Elias e Mateuzinho. Todo dia essas notícias estão lá. Olha, o Santos tem interesse, vai contratar, vai contratar, vai contratar. O que é que você pode falar disso em 1 minuto? O Elias foi oferecido ao Santos e agradou o técnico Cuca, que depois procurou por uma ligação de telefone o Elias, e o Santos tenta acertar para que o atleta faça já o início de recondicionamento físico no CT Rei Pelé. O Santos tem interesse, mas precisa, obviamente, tirar o nome da restrição. Mesma situação do Mateuzinho. Então, são 2 jogadores que o Santos já tem conversas adiantadas e, tirando o nome da restrição, o Santos conseguiria avançar para efetuar a contratação. Elias tem 35 anos, estava muito perto de acertar com o Goiás, mas quando teve aí essa conversa com o Santos e o aceite do Cuca, saiu dessa questão do Goiás e está agora aguardando essa definição em relação ao Santos. Seriam as 2 opções do mercado que o Santos tem para apresentar ao torcedor assim que conseguir tirar o nome da restrição, Edson. Legal. Felipe Camargo, brilhante jornalista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Uma ótima semana, viu, Felipe? Eu que agradeço, um abraço a todos, até a próxima. Alessandro Nunes Bortolomazzi. Escuta só essa, Felipe. O cara quer vender o carro, aí na hora que ele vai na revenda, o cara puxa o Renavan do carro. Aí vai estar lá assim, restrição de Renajude. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? É uma dívida que ele tem que bloqueia a transferência, bloqueia a venda do veículo, bloqueia o licenciamento. É uma restrição de Renajude. O Santos está nessa mesma situação. Restrição de Renajude. Não pode fazer absolutamente nada. Não dá para vender, não dá para comprar, não dá para fazer nada. Um abraço. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima tarde.
conselheiros do Santos Futebol Clube, muita luz na reunião de hoje à noite lá no Conselho. Até amanhã. Tchau.